Existe uma palavra que os bilionários nunca pronunciam em público. Uma palavra que eles apagam de entrevistas, que seus assessores evitam como veneno. Não é impostos, não é desigualdade, é algo muito mais perigoso. Sorte. Porque admitir sorte seria admitir que o sistema não funciona como contam para você. E se há algo que ameaça fortunas de trilhões, é justamente essa verdade inconveniente. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, disse certa vez que ganhou a loteria do útero ao nascer nos Estados Unidos, homem, branco, no século XX. Mas essa frase, dita em uma entrevista obscura, raramente aparece nas biografias motivacionais sobre ele. Por quê? Porque destrói a narrativa mais lucrativa já inventada, a meritocracia absoluta. A riqueza extrema opera em uma dimensão que desafia a compreensão humana comum. Quando Jeff Bezos ganha 2 bilhões de dólares em um único dia de valorização de ações, isso não representa trabalho. Representa um sistema construído para multiplicar capital de formas que não têm nada a ver com o esforço individual. Um trabalhador comum precisaria trabalhar 140 mil anos sem gastar um único centavo para acumular a fortuna de Bezos. Não são 140 anos, são 140 mil. Mas vamos além dos números óbvios. O verdadeiro segredo não está no quanto eles têm, está em como o dinheiro funciona de maneiras completamente diferentes quando você cruza certo limiar. É como se a física mudasse. E mudou. Pense assim, você tem R$1.000 na conta. Banco cobra taxa. Você tem 1 milhão? Banco paga para você guardar. Tem 1 bilhão? O banco te empresta dinheiro a juros negativos, pagando você para pegar emprestado. A gravidade financeira inverte. Quem tem pouco paga para existir no sistema. Quem tem muito é pago pelo sistema para continuar existindo. Em 2021, o ProPublica revelou um dos maiores vazamentos de dados fiscais da história americana. Bilionários como Elon Musk, Michael Bloomberg e Carl Icahn pagaram $0 em imposto de renda federal em anos específicos. 0. Não por fraude ilegal, por algo muito mais sofisticado. Eles entendem que riqueza e renda são coisas completamente diferentes, e o sistema tributário foi construído para taxar renda, não riqueza. Aqui está o truque. Quando suas ações da Tesla valem 300 bilhões de dólares, você não vendeu nada. Oficialmente, não ganhou nada. Sua renda pode ser literalmente $1 por ano, como era o salário formal de Steve Jobs na Apple. Mas você pode usar essas ações como garantia, pegar empréstimos de centenas de milhões a juros ridículos e viver como um imperador. O empréstimo não é renda tributável. Você morre sem nunca vender as ações. Suas ações passam para herdeiros com valor de base reajustado, apagando magicamente os ganhos de capital. Seus descendentes vendem, pagam impostos mínimos, quitam seu empréstimo e o ciclo recomeça. Isso não é teoria da conspiração, é estratégia Buy, Borrow, Die. Compre, tome emprestado, morra. Ensinada abertamente em cursos de planejamento patrimonial de elite. O código tributário não é violado. É jogado como xadrez em 3 dimensões. Mas a distorção vai além das finanças pessoais. A verdadeira arma de perpetuação de riqueza é o controle sobre as regras do jogo. Entre 1980 e 2020, a riqueza bilionária nos Estados Unidos cresceu 1.130%, enquanto a riqueza média do trabalhador cresceu 33%. Não é coincidência. É engenharia social financiada por think tanks, lobbies e campanhas políticas. Pegue a taxa de imposto sobre herança, conhecida nos Estados Unidos como Estate Tax. Em 1941, fortunas acima de 50 milhões de dólares, em valores atuais, eram taxadas em 77%. Hoje, apenas fortunas acima de 13,6 milhões são taxadas,
e a alíquota máxima é 40%. Mas graças a trusts, fundações e planejamento agressivo, bilionários efetivamente pagam menos que 5%, às vezes zero. Dinastias não acontecem naturalmente, são construídas com arquitetura legal. Os Walton, herdeiros do Walmart, controlam mais riqueza que 40% dos americanos combinados. Eles não trabalharam mais que 130 milhões de pessoas. Nasceram em uma família que descobriu como transformar um império comercial em um mecanismo perpétuo de acumulação. E então chegamos à grande falácia: a ideia de que bilionários criam empregos e, portanto, merecem proteção especial. Elon Musk não criou a Tesla. Foram bilhões em subsídios governamentais, créditos fiscais para carros elétricos, infraestrutura pública de energia e uma rede de engenheiros brilhantes. Jeff Bezos construiu a Amazon sobre uma estrutura de correios subsidiados, estradas públicas e internet desenvolvida com dinheiro militar. A narrativa do self-made man ignora a rede invisível de suporte coletivo que torna qualquer império possível. Mas mais perturbador ainda, quanto mais rico você fica, mais fácil fica ficar mais rico. Não só porque juros compostos favorecem grandes fortunas, mas porque você compra acesso. Ofertas de investimento que rendem 20% ao ano não aparecem para quem tem R$10 mil aplicados. Aparecem para quem pode escrever cheques de 10 milhões. Fundos de capital de risco, rodadas iniciais de startups, oportunidades de mercado fechado, tudo isso exige pertencer ao clube. E o clube protege o clube. Quando o mercado desaba, governos resgatam bancos. Quando a pandemia chegou, bilionários globais aumentaram suas fortunas em 3,9 trilhões de dólares, enquanto 160 milhões de pessoas caíram na pobreza extrema. Os mecanismos de proteção funcionam em uma direção: socialismo para os ricos, capitalismo darwinista para todos os outros. Mas talvez o segredo mais sombrio seja psicológico. Existe vasta pesquisa mostrando que riqueza extrema corrói a empatia. Estudos de UC Berkeley demonstraram que motoristas de carros de luxo têm 3 vezes mais probabilidade de cortar pedestres em faixas de pedestres. Experimentos com banco imobiliário mostram que jogadores que recebem vantagens iniciais rapidamente atribuem seu sucesso à habilidade, não à sorte, e tornam-se mais hostis aos perdedores. Quando você tem $1 bilhão, seu mundo muda fisicamente. Você não espera em filas, não enfrenta a burocracia. Problemas desaparecem com um telefonema. A experiência humana comum torna-se abstração. Por isso vemos bilionários propondo soluções bizarras para problemas sociais, como a ideia de Zuckerberg de dar a cada pessoa uma renda básica, mas sem questionar por que o sistema concentrou tanto nas mãos de tão poucos. A verdadeira conspiração não é secreta, está em plena luz do dia. É a conspiração do silêncio, da naturalização, da aceitação de que algumas pessoas simplesmente merecem ter mais riqueza que nações inteiras, enquanto outras morrem porque não podem pagar insulina. Considere isso. Elon Musk poderia gastar $1 milhão por dia durante 685 anos e ainda seria bilionário. Essa escala ultrapassa a compreensão evolutiva humana. Nossos brains não evoluíram para processar números assim. E talvez seja exatamente por isso que aceitamos. Os bilionários não escondem sua riqueza colocando dinheiro em cofres secretos nas Ilhas Caimã, embora façam isso também. O verdadeiro truque é esconder como o sistema foi redesenhado para garantir que riqueza gere riqueza automaticamente, independentemente de mérito, esforço ou contribuição social. É esconder que a meritocracia é o maior conto de fadas da era moderna. Aqui está o que dói. O talento está distribuído igualmente. Oportunidade, não. Quantos gênios potenciais morrem em favelas, vilarejos esquecidos, famílias destruídas por pobreza? Quantas mentes brilhantes não sequer aprendem a ler? A maior tragédia da desigualdade extrema não é o luxo obsceno no topo, é o potencial humano desperdiçado.
E antes que alguém diga que bilionários doam fortunas para a caridade, vamos ser claros. Filantropia bilionária é relações públicas com benefícios fiscais. Quando alguém doa 1 bilhão para uma fundação que controla, não perdeu 1 bilhão. Ganhou dedução fiscal, controle perpétuo sobre como o dinheiro é gasto e uma reputação de santo. Fundações familiares pagam parentes como executivos, financiam projetos que beneficiam empresas da família e perpetuam dinastias sob o disfarce de altruísmo. Bill Gates doou dezenas de bilhões através de sua fundação. Sua fortuna hoje é maior do que quando começou a doar. Como? Porque o retorno sobre capital concentrado supera qualquer doação. É matematicamente impossível doar-se para fora da lista de bilionários enquanto seu dinheiro cresce mais rápido do que você consegue distribuir. A verdade brutal é esta. Vivemos em uma oligarquia disfarçada de meritocracia. Um sistema em que 2.755 bilionários controlam 13,1 trilhões de dólares, enquanto 3,5 bilhões de pessoas vivem com 5,5 dólares por dia. Isso não é ordem natural, é ordem construída, mantida e defendida. E aqui está o paradoxo final. Você provavelmente não está revoltado o suficiente com isso porque fomos treinados a admirar bilionários, a venerar empreendedores, a sonhar em ser como eles. A propaganda funcionou tão bem que defendemos um sistema que nos esmaga, na esperança de que um dia sejamos os esmagadores. Mas, estatisticamente, você tem mais chance de ser atingido por um raio do que se tornar bilionário. E mesmo que chegasse lá, você teria cruzado um limiar moral que a maioria não consegue ver até estar do outro lado. Porque manter 1 bilhão de dólares enquanto crianças morrem de fome não é conquista, é escolha. A pergunta que deveria tirar seu sono não é como os bilionários conseguem ser tão ricos. Essa tem resposta. A pergunta é por que nós permitimos? Por que um sistema que concentra obscenamente enquanto milhões sofrem é considerado não só aceitável, mas aspiracional? Os bilionários sabem algo que não querem que você descubra. Riqueza não é criada no vácuo, é extraída de trabalho mal pago, recursos naturais privatizados, conhecimento público apropriado, infraestrutura coletiva monetizada. Cada bilhão no topo representa milhões de pessoas na base que geraram aquele valor, mas não o receberam. Esta não é uma chamada para a eliminação de incentivos ou destruição da ambição. É um chamado para honestidade, para enxergar o sistema como ele realmente é, não como nos contam que é. Porque enquanto acreditarmos que bilionários são semideuses merecedores e pobres são simplesmente preguiçosos, vamos continuar construindo um mundo onde uma dúzia de pessoas tem mais que metade da humanidade. E a verdade mais assustadora de todas, não precisa ser assim. Temos recursos, tecnologia e conhecimento para acabar com pobreza extrema. O que falta não é capacidade, é vontade. E vontade política desaparece quando os donos da vontade são os mesmos que se beneficiam da paralisia. Então, na próxima vez que ver uma lista de bilionários, não pergunte como eles chegaram lá. Pergunte quem pagou para eles chegarem lá. E mais importante, pergunte-se se o mundo que você quer construir é um onde alguém pode ter mais riqueza que consegue gastar em 1000 vidas, enquanto seu vizinho não consegue pagar o aluguel. Porque essa é a verdade que os bilionários escondem. Eles não são melhores que você. Apenas nasceram do lado certo da loteria, jogaram as regras que outros escreveram e convenceram o mundo de que o resultado foi justiça. Foi sorte, sistema e narrativa. Sempre foi. A questão agora é: o que você vai fazer com essa informação?